Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça, falemos com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, nós rendemos louvores aqui, já podemos, ó Pai, através dos nossos louvores, ó Pai, te adorar por intermédio das nossas contribuições, dízimos e ofertas, como expressão de louvor. E nessa hora, ó Deus, nesse momento, nos submetemos à Tua Palavra, ao crivo da Tua Palavra. Fala conosco por intermédio do Teu Santo Espírito. Faz o Teu reino avançar-nos conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. A igreja diz: Amém. Amém. Vamos nos assentar. Os irmãos podem, melhor dizendo, assentar-se, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu queria refletir com os irmãos nessa noite acerca do seguinte tema: o Deus que surpreende. O Deus que surpreende. Você pode dizer comigo? Vamos lá? O Deus que surpreende. Meus amados irmãos, quero contar inicialmente nessa nota introdutória um testemunho, do que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha esposa. Na quinta-feira passada, eu e a minha esposa fomos surpreendidos pelo Deus que surpreende. Deus que eu quero pregar hoje é o Deus que surpreende. Ele faz certamente aquilo que nós não podemos fazer. Esse Deus é o Deus dos impossíveis. E minha esposa, ela está grávida de 6 semanas, de acordo com o exame médico, ela já há 6 semanas já se encontra grávida. E nós passamos um ano e 6 meses indo a ginecologista, pessoas entendidas acerca do tratamento que ela estava para passar juntamente comigo. E acerca desses exames médicos, a minha esposa foi diagnosticada com endometriose profunda, causando esterilidade primária, dificuldade acentuada para engravidar. Enfim, 8 meses atrás, a minha esposa ela recebeu esse diagnóstico e estávamos se preparando para fazer os últimos exames mais específicos, onde nós iríamos partir para um tratamento, um acompanhamento mais específico, com o uso de medicamentos, quem sabe, um possível procedimento cirúrgico, ou até mesmo a sugestão médica para, em último caso, a fertilização in vitro, que é uma técnica mais complexa da reprodução assistida, que consiste em fecundar o óvulo e o espermatozoide em um ambiente laboratorial, formando embriões que serão cultivados, selecionados e transferidos ao útero materno, ao útero da mulher. Porém, meus amados irmãos, quem crê no Deus que surpreende? Você crê no Deus que surpreende? Eu creio nesse Deus que surpreende. E esse Deus que surpreende é o Deus que confunde a medicina, é o Deus que confunde os homens. A medicina, ela foi surpreendida pelo autor da vida. Eu e a minha esposa, nós fomos surpreendidos pelo médico dos médicos, que ele já tinha feito a cirurgia, ele já tinha curado, ele já tinha sarado o que estava de alguma maneira inviabilizando a gravidez da minha esposa, porque esse Deus é o Deus conosco. O nosso Deus é o Deus que faz milagre ainda hoje. Ele faz o que ninguém pode pedir, ele realiza o que ninguém pode realizar, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Repita comigo: há poder em nossas orações. Repita comigo novamente: há poder em nossas orações. Há poder em tuas orações. Há poder nas orações dos servos do Senhor. O nosso Deus é o
alistados no exército de Deus, e o nosso capitão, o nosso combatente, o nosso líder, o nosso pastor por excelência deste exército é o Senhor Jesus Cristo. A razão de existir da igreja em Éfeso era Jesus, e a razão de existir da igreja Betel e Serrita é e continua sendo Jesus. Só existe uma razão de ser da igreja, e se chama Jesus. A igreja, ela vai comprovadamente existir se estiver proclamando Jesus. É se Jesus for a nossa canção, se o teor das nossas canções forem cristocêntricos, e se Jesus for o centro da nossa comunhão e serviço. Observe que dos versos 1 ao 13, o contexto anterior dessa passagem, nós observamos aqui, dos versos 1 ao 13, que se nós pudéssemos dar um título, uma temática para esses primeiros versos, do 1 ao 13, nós diríamos que aqui é uma igreja, nós somos essa igreja salva para um chamado de ser proclamadora de Jesus. Você foi salvo para proclamar o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. De sorte que no verso 14, Paulo disse, no verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Dos versos 14 aos versos 19, Paulo aqui, ele ora ao Senhor. Paulo aqui, ele apresenta aquela igreja ao Senhor para que eles pudessem viver o que a gente chama de um amor fraternal, pelo qual eles pudessem proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos que durante tempos em tempos, a igreja de Cristo, ela esteve envolvida com a missão de Deus, do Deus que surpreende o seu povo, através de uma disciplina espiritual chamada oração. Ontem, mundialmente é conhecido como Dia Mundial de Oração. Desde 1938 o Brasil tem comemorado essa data, mas não é somente um dia que nós devemos orar, mas a prática e a disciplina de oração, ela tem que ser periódica, juntamente com a leitura bíblica e meditação da palavra do Senhor. Então Paulo certamente queria que aqueles irmãos envolvidos com as disciplinas espirituais, a vida de oração, a vida de meditação na palavra, pudessem dar continuidade com a missão do Senhor, proclamando o Senhor Jesus Cristo. E eu queria refletir com os irmãos nessa noite nas três características do Deus que surpreende. As três características do Deus que surpreende. A primeira característica, Ele é poderoso para fazer. A segunda característica, seu poder opera na igreja. A terceira característica, a glória somente pertence a Ele. Vamos lá? Vamos à primeira característica do Deus que surpreende. Ele é poderoso para fazer. Ele é o Deus distinto. Ele é o Deus diferenciado. Ele não pode ser adorado por imagem de escultura. E Ele nem quer ser adorado dessa forma. Porque o nosso Deus, Ele é adorado por intermédio de um coração contrito e quebrantado em espírito e em verdade. O Deus que surpreende a sua criação. Porque Ele é acima da sua criação. Porque Ele criou todos com o seu poder. O seu poder, o poder miraculoso de suas mãos. Ele imprimiu, além de criar toda a face da terra, os animais aquáticos terrestres e a menina dos seus olhos, o homem e a mulher. Ele, além de ter nos criado e feito criaturas, Ele imprimiu mais poder. Ele se utilizou de mais poder ainda na nova criação. De sorte que somos as criaturas recriadas por Ele. A Bíblia diz que o crente é nova criatura. A Bíblia diz que o crente é nova criação, por direito de redenção em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. O Todo-Poderoso
Ele faz tudo para o louvor do seu nome. As suas criaturas redimidas louvam o seu Deus pelo que Ele é, mas não somente pelo que Ele é, e também pelo que Ele faz. O Salmo 118, verso 15 e 16, é um convite para darmos graças ao Senhor, porque a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Vejamos o que Paulo vai nos dizer. Passa aí uma página da sua Bíblia, no capítulo 5, no verso 20. Paulo vai aqui exortar aquela igreja, a fim de que eles pudessem, capítulo 5, verso 20. Os irmãos que estão com o texto aí, leia comigo, bem forte, bem junto, vamos lá? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de quem? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as orações de maneira pública, elas devem conter o elemento de ações de graças. Ações de graças pela riqueza da glória do Senhor. Ações de graças por termos sido alicerçados no amor de Jesus. Ações de graças. No capítulo 3, o verso 19, vai nos dizer o seguinte. Capítulo 3, o verso 19, vai nos dizer o seguinte, meus amados. E conheceu o amor de Cristo, que excede o quê? Todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós, dia após dia, adoramos o Deus, Criador dos céus e da terra, e um dia iremos o adorar face a face. Um dia com o corpo glorificado, e gozaremos da plenitude da Santíssima Trindade. Gozaremos de uma alegria inescrutável, indescritível. Nós não podemos medir que alegria, que momento tão indeleble que nós vamos participar, reunidos com todos os santos. Mas até lá, meus amados, o verso 20, a parte A, vai nos dizer o seguinte: ora, observe aí na sua Bíblia, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos ou imaginamos. Em outras palavras, para louvar a Deus, para nós dirigirmos o louvor ao Senhor que surpreende os seus filhos, nos abençoa. Esse Deus, além de nos surpreender, Ele tem nos abençoado através do nome sem igual, através do nome do Senhor Jesus. Mais do que tudo, de maneira infinita, por seu amor leal, muito além do que pedimos em oração, muito além dos nossos pensamentos, pois o Deus que surpreende, antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece inteiramente. Porém, Ele ama, meus amados, que nós cultivemos uma vida de oração com Ele, que nós nos relacionemos com Ele, que nós nos comuniquemos com Ele, falando para Ele as nossas necessidades em oração, em prestação de louvor, na qualidade de ser grato por tudo que Ele tem nos dado e por tudo que Ele tem nos favorecido. Irmãos, tem crente que só sabe orar no interesse próprio, só sabe pedir: Senhor, me dá aquilo, me abençoa com aquilo outro. O crente que ama correr atrás das bênçãos. Nós estamos num tempo muito conturbado, onde as pessoas buscam bênçãos em todas as áreas de suas vidas, e muitas vezes elas são ludibriadas, elas são enganadas pela propaganda que está sendo posta aí fora. Venha para Jesus e pare de sofrer. Então essas pessoas, elas vão através desse marketing que tem sido propagado por megas igrejas, que tem sido um desastre na vida de muitas pessoas. Porém, não ora com a motivação certa. Pessoas que os interesses pessoais, eles se sobrepõem
um relacionamento com o Senhor, mas nós devemos buscar, além das bênçãos, especialmente ou principalmente, o abençoador. Eu convido a você a buscar o abençoador e dar graças a Ele por tudo, pelo fato de você poder respirar, pelo fato de você poder mexer as suas mãos, pelo fato de você poder mexer os seus pés. Eu lido com alguns alunos, eu trabalho na escola onde eu lido com alguns alunos que desejariam com certeza mexer a mão, mexer o pé, mas não conseguem. E muitos buscam o abençoador, agradecer ao abençoador por poder falar, por poder escutar, por poder ouvir, e esquece de buscar o abençoador, granjeando ação de graças por isso tudo. Em vez disso, buscam as bênçãos dele, buscam o que ele pode dar, o que ele pode oferecer. Nós vivemos num contexto onde as pessoas elas têm tornado o evangelho, buscado tornar o evangelho um evangelho onde, como se fosse uma mercadoria. O evangelho é um evangelho onde há entretenimento, onde há ajuda. Mas a maior bênção que eu quero lhe dizer, a maior bênção que o evangelho ele nos dá, é termos a presença de Deus. Você tem a presença de Deus, você é abençoado. Você não precisa correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos te acompanharão. O que é que o Salmo 23, verso 6 vai nos dizer? Que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão para todo sempre. As bênçãos de Deus acompanham aqueles que possam render graças ao Senhor, aqueles que possam render graças ao Senhor, aqueles que retêm a graça do Senhor, aqueles que buscam as bênçãos do Senhor, eles não serão de maneira nenhuma gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem lhes dado, proporcionado. Efésios no capítulo 1, vejam aí. Efésios no capítulo 1, o verso 3 nos diz o seguinte, observe aí: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com parte das bênçãos, com alguma bênção? Não, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Então nós não precisamos correr atrás de bênçãos, porque as bênçãos já estão conosco, as bênçãos de quem é salvo, a bênção da justificação pela fé, da santificação, da adoção enquanto filhos de Deus em Cristo Jesus. O Deus que surpreende Paulo é o Deus que te surpreende hoje, amém? É o Deus do apóstolo. Ele desejava comunicar aqui a imensidão, o seu poder, o Deus que é imenso, o Deus que é poderoso, que encontramos em Jesus Cristo. Além dele, ser o Deus que sabe fazer poderosamente, porque só Ele sabe fazer perfeitamente tudo. A segunda característica do Deus que surpreende é que seu poder, Ele opera na igreja. Quem é a igreja de Cristo? O poder do Senhor opera em você por intermédio do Espírito Santo. No passado, a presença de Deus, a sua Shekinah, a sua presença, ela estava no tabernáculo. Ela encheu o templo do Senhor, construída por mãos humanas. Era a maneira como o Senhor, Ele santificava, Ele se apresentava, Ele abençoava o povo. De maneira como o Espírito Santo, Ele agia na igreja de Cristo. Hoje, está dentro do crente, está dentro de você aí, de maneira coletiva, de maneira no ajuntamento, como pessoa do seu chefe, onde a igreja é o tabernáculo do Senhor, onde a igreja, onde o Senhor deposita a sua presença, é na minha vida, é na sua vida, quando nós estamos juntos, é no ajuntamento, é no coletivo que o Senhor se faz presente e vai requerer de nós a adoração que Ele convida somente inteiramente a Ele. Porque João, meus amados, ele ouviu a revelação do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 21, verso 3, dizendo: então ouviu uma grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão o povo de
Deus mesmo estará com eles. Paulo, ainda no verso 20, a parte B, ele vai nos dizer o seguinte: conforme, de acordo com o quê? Com o seu poder, que opera onde? Que opera em nós. Que a igreja de Cristo está sendo representada aqui. Cristo, ele apontava, o seu sacrifício não apontou somente para os 12, não apontou posteriormente em Pentecostes para os 120, mas ele alcançou a minha vida, ele alcançou a sua vida. Ele enviou o Espírito Santo sobre mim, ele enviou o Espírito Santo sobre você, para que nós pudéssemos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Não apenas com o selo, mas com o revestimento de poder. O revestimento de poder. Aqueles que buscam ao Senhor serão revestidos de poder. Este poder aqui, em outras palavras, meus amados irmãos, é o poder santificador. É o poder grandioso. É o poder operante de Deus em nós, na sua santa igreja. E segundo o dicionário bíblico de Strong, poder aqui no grego tem a ver com a palavra dínamo, que quer dizer força. É um especial poder milagroso. É a mesma palavra empregada por Paulo em Gálatas, no capítulo 3, no verso 5 a partir que diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei? E ele mesmo vai responder: ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé, meus amados. Pela lei nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ela nos acusa, mas a pregação do Evangelho, a pregação mediante a fé do Senhor Jesus Cristo, ela salva e ela alista pessoas para serem proclamadores da pessoa de Jesus. Mas o termo grego poder ainda é a mesma palavra encontrada em Efésios, no capítulo 3, o verso 7, que diz: do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força, o poder operante, a força operante do poder. Este mesmo poder, ele é dado a todos aqueles que procuram e buscam ao Senhor, dia após dia, que se consagram, que se abstêm do mal, que desviam o olhar daquilo que é impuro, daquilo que é desonroso ao Evangelho. Este poder é dado a todos quanto buscam o nome do Senhor. Esse poder ele opera, ele nos energiza pela ação do Espírito Santo, é a energia do crente, a disposição do crente, além dessa disposição humana, carnal, é uma disposição, é uma virtude do Espírito Santo, que viabiliza a obra de Deus no nosso coração e nos impulsiona a pregar o Evangelho. Irmãos, a igreja, ela deve amar pregar o Evangelho pela fé em Jesus. Isso deve ser através das nossas habilidades e potencialidades, como sugere os pregadores coaches. Não é por nossa habilidade, não é por nossas potencialidades, mas o Evangelho é poder de Deus. Amém? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Não, pelo contrário, devemos pregar através do poder de Deus, da virtude do Espírito Santo da promessa, no qual fomos selados e somos convidados para nos deixarmos encher pelo Espírito Santo. O que é que Paulo vai nos dizer, capítulo 5, verso 18? Que abriu, leia comigo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ação nossa, é uma ação colaborativa. Nós vamos ser participantes desse processo, deixar encher. Aqui está na voz passiva, meus irmãos. Você deixa se encher, você se enche do Espírito Santo, porque nós não fomos somente selados pelo Espírito Santo. Você pode experimentar o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo, pastor? É a capacitação para determinada missão de ser um proclamador,
a fim de que nós abrimos a nossa boca, não venham sair palavras de eloquência, não venham sair palavras somente discursadas, mas que venha sair poder, que venha sair o Espírito Santo falando através das nossas vidas, nos instrumentalizando para a sua graça e nos tornando um canal onde o Espírito, onde Deus, por intermédio de Jesus, vai se fazer conhecido. Amém, igreja? Você está entendendo? Diga amém? Amém. Amém? Então, meus amados irmãos, segundo Warren Wiersbe, é o Espírito Santo que libera o poder da ressurreição de Cristo em nossa vida. Esse é o Espírito que lança fé, confiança que um dia nós seremos ressuscitados. Mas até lá, eu e você, nós somos chamados a pregarmos o Evangelho. Nós somos convidados pelo Deus Criador dos céus e da terra para sermos proclamadores deste santo e maravilhoso Evangelho. Sendo assim, segundo alguns estudiosos bíblicos, o pastor, ele encerrou aqui, o pastor não, o apóstolo, melhor dizendo, encerrou os 2 primeiros capítulos, louvando a Deus por sua grande vitória em Cristo. Se nós pudéssemos ler os versos 19 a 23 do capítulo 1, Paulo aqui, ele vai, no final do capítulo 1, ele vai afirmar que o poder de Cristo é tão grande que ele ressuscitou dentre os mortos e subiu aos lugares celestiais, acima de todas as coisas. No final do capítulo 2, dos versos 19 ao verso 22, mais uma vez, meus amados, Paulo, ele afirma que o poder de Cristo é tão grande que reconcilia os judeus e gentios, uns com os outros e com Deus. E agora Deus, ele está edificando um templo para a sua glória eterna. Você faz parte deste templo para a glória eterna do Pai. Deus está edificando você hoje, amém? Amém. Deus está consolidando a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário na sua vida hoje. É o Deus que surpreende hoje, é o Deus que está renovando a aliança que Ele fez com você hoje, através desse culto público, através da recordação da sua morte, até que Cristo venha, meus amados irmãos. E no final do capítulo 3, o texto que nós estamos meditando, os versos 20, 20 e 21, Paulo afirma que o poder de Cristo é infinitamente de tudo que pedimos ou pensamos. Eu acho interessante que Martinho Lutero vai comentando esses versículos. Ele diz o seguinte: naturalmente a oração e o louvor a Deus no culto público é onde os dons de Cristo são oferecidos e nós os recebemos com ações de graças. Meus amados irmãos, é no momento do culto público que Deus derrama os seus dons espirituais. É no momento que você ora, é no momento que você louva, é no momento que você serve ao Senhor, é no momento que você socorre o seu irmão. Deus, ele sinaliza, Deus, ele aplica verdades espirituais na nossa vida. É no momento da pregação que nós somos despertados a uma vida de santidade. É no momento da pregação que nós somos despertados a uma vida de oração. E ele vai aplicando essas verdades espirituais na nossa vida. Portanto, é importantíssimo estarmos congregando, é importantíssimo estarmos envolvidos na proclamação do nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, meus amados, nosso Deus é ou não Deus que surpreende? Ele já te surpreendeu hoje? Sim ou não? Sim. O fato de você estar aqui é a surpresa dele sobre a tua vida. O fato de você estar podendo respirar, o fato de você ter a família, o trabalho com que se sustentar, é a surpresa do Senhor chegando na tua vida. É a surpresa do Senhor chegando na minha vida para determinada missão, para determinado propósito, porque o Senhor não faz as coisas por acaso. Não existe acaso, não existe coisas voluntárias, involuntárias acontecendo, mas existe uma intenção do Senhor. Existe uma voluntariedade do Senhor na minha vida e na tua vida. Muitas vezes a gente não enxerga, mas há um propósito. Há um propósito, há uma surpresa de Deus em tudo nas nossas vidas. Certamente sim. Agora, será que isso tudo é para a minha glória? Será que isso tudo é para a tua glória? É para que a gente venha se vangloriar isso, as surpresas do Senhor?
O que é que os irmãos acham? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso certamente redundará glórias ao Senhor. E Ele retém toda a glória para si. Não fica nada para nós. Não fica nada para as nossas mãos. Para que nós não venhamos nos soberbecer. E a terceira característica do Deus que surpreende é: a glória somente pertence a Ele. A glória somente pertence a Ele. Não é por acaso que o salmista, no Salmo 115, verso 1, ele canta assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Paulo, ele vai concluir o capítulo 3, dizendo no verso 21, acompanha aí, a parte finalzinha do versículo, a parte inicial do versículo 21. A Ele seja a glória. Aonde? Na igreja. E onde? E em Cristo Jesus. Paulo aqui, meus amados, em outras palavras, ele certamente queria que primeiramente daqueles irmãos de Éfeso e na mente da igreja, a igreja em Betel e Serrita, em outras palavras, ele queria imprimir na nossa mente que a glória é de Deus. A igreja aqui é expressamente convidada a prestar louvor de semelhante modo a Cristo Jesus. E em todas as gerações, para todos sempre, amém. Oremos, como o profeta João Batista, que essa seja a nossa oração matinal, que ele cresça, que Cristo cresça e que eu e que você possamos diminuir. Deus tem compromisso com pessoas humildes, amém? Ele tem compromisso com pessoas humildes. Do contrário, pessoas arrogantes, ele abate. Pessoas arrogantes e prepotentes, ele abate, meus amados irmãos. Se as nossas orações não estiverem alinhadas com a vontade dele, se as nossas petições e pensamentos não estiverem comprometidos em fazer a sua glória conhecida, se não oramos assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como Jesus nos ensinou, as nossas orações, elas não serão ouvidas. As nossas orações, elas não passarão do teto desse edifício. Elas serão insignificantes diante da vontade de Deus, diante dos seus pensamentos e planos mais elevados. Tudo de Deus é elevado. E santo, meus irmãos, tudo de Deus é elevado. Os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor, eles são elevados. E Ele não coaduna de maneira nenhuma com o pecado. Ele não se mistura com o pecado. Ele repugna o pecado. E precisamos lutar todos os dias contra o pecado. E tenazmente as tentações, elas nos seduzem. Para que nós possamos, através disso, nos tire do alvo. Nos tire de conhecer, de prosseguir conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os pecados da vida comum estão por aí. As propostas, os banquetes, Satanás procurando a cada dia buscar brechas na nossa vida, momentos que nos encontramos muitas vezes frios, cabisbaixos, emocionalmente debilitados, mas há refrigério para quem procura. Amém? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é refrigério para a minha vida. Ele é refrigério para a tua vida. E qual dá glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. E para concluir, já estou terminando, meus amados. Não vai adiantar pedir algo ao Senhor, utilizando nossa energia muitas vezes carnal. Temos que aprender a ativar a nossa vida de oração, vivendo em humildade. Você está ativando a sua vida de oração? Procure viver em humildade, porque Deus vai te dar poder para superar as dificuldades da tua vida e para que você tenha êxito e prosperidade espiritual para proclamar Jesus onde você está. Amém? Eu quero terminar tentando ilustrar isso, meus amados. Quero tentar terminar este sermão tentando ilustrar o que eu falei anteriormente. Acerca dessa energia nossa, que muitas vezes a gente pensa que a nossa energia carnal ela vai nos dar êxito, a nossa força, não. A
gente tem que buscar a força que vem do Senhor, porque nele nós seremos fortalecidos. E eu quero ilustrar isso com a seguinte ilustração nesse momento. Certo dia de inverno, preste atenção, certo homem precisava comparecer a um compromisso importante em Chicago. E na noite anterior, toda a região ela foi atingida por uma forte tempestade de neve. A casa onde ele estava não tinha garagem, de modo que o carro não apenas ficou todo coberto de neve, mas também cheio de gelo dos paralamas e para-choques. Depois que ele limpou a parte de cima, não foi difícil remover o acúmulo de gelo na parte inferior. Fui até um posto para abastecer. Aquele homem foi ao posto para abastecer e, ao pressionar o botão do painel para abrir o tanque de combustível, ele percebeu que o mecanismo não estava funcionando. E o frentista olhou debaixo do para-choque e descobriu o problema. Ao tirar o gelo acumulado, ele havia rompido o cabo que ligava a tampa à bateria. Ao que parece, é isso que acontece com muitos crentes. Foram desligados de sua fonte de energia. Agora, algumas aplicações, amém? Algumas aplicações práticas para a nossa vida. Preste atenção. Meus amados, nós devemos ter cuidado com a incredulidade, amém? Tenha cuidado com a falta de fé. Tenha cuidado com os pecados não confessados. Cuidado com a falta de perdão. Tem crente que está se moldando ao mundo, vivendo o caráter mundano, das ideias, dos valores mundanos. Nosso compromisso é com Deus, porém, não é somente com Deus. O nosso compromisso também é com nossos irmãos em Cristo. Amém, igreja? E tudo que vai gerar, promover escândalo é pecaminoso. Tudo que vai envergonhar o evangelho, que vai fazer seu irmão pecar, é pecaminoso, é imprudente da nossa parte. Muitas vezes, minhas ações e suas ações irão nos privar da energia e do poder revitalizador de Deus. Muitas vezes Deus não age na nossa vida, não é porque Ele não quer agir, mas é porque nós não damos lugar, nós não nos consagramos mais, nós não buscamos mais a face de Deus, nós negligenciamos a vida de oração e de leitura bíblica. Poder, meus irmãos, é necessário para fazermos a sua missão. Sem poder dos altos céus, a missão é comprometida. Seremos privados de vivermos uma vida surpreendida por Ele, ou seja, só desfrutaremos do poder de Deus se vivermos uma vida em obediência à palavra. O relacionamento com Deus, ele tem suas condicionantes. Cuidado, irmãos. Cuidado para não se tornar inadequado para ser usado por Deus. Porque Jesus disse em João capítulo 15, no verso 5: porque sem mim nada podemos fazer. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê a graça, dia após dia, de observar os seus alertas, de observar que Ele é Deus que ainda surpreende hoje. Ele é o Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é o Deus que opera na sua igreja. E Ele é o Deus que a glória somente pertence a Ele.